Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda parte, turma, relativa a dicas de raciocínio lógico. E, pessoal, nós vamos continuar aqui com as nossas estruturas de proposições, estruturas para estruturas lógicas, beleza? Porque com certeza, se você está vendo, é porque você está sendo direcionado a um tópico do seu edital que, se tá lá, é uma questão que você vai encontrar. Turma, é dito e certo, isso daí você pode escrever o que eu estou falando. Se aparece proposições e conectivos, se aparece estruturas lógicas, se aparece lógica proposicional, é o mesmo tema, vai cair uma questão, beleza? Já segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, conhece mais o meu trabalho lá, já segue no Instagram também, ó, @monster.concursos. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas e aí você deve estar se perguntando como é que você consegue conhecer mais os cursos, como é que você consegue conhecer mais as ofertas, os cupons, o cronograma de live que a gente faz. Segue aqui no Instagram, @monster.concursos, beleza? Pessoal, vamos continuar? Vamos, porque tem muita coisa que a gente precisa anotar e continuar. Parte 2. Tranquilo? Pessoal, lembrando que na primeira parte, a gente trabalhou isso daqui, ó. Nós trabalhamos as noções de proposições simples. Dentro desse tópico, nós vimos as restrições. E alinhado a isso daqui, que eu falo em relação às restrições, é você ter um entendimento sobre negação de proposição simples. Negação de proposição simples, beleza? Isso foi o que a gente viu na primeira parte. Se você caiu aqui de paraquedas e você sabe, mas peraí, como assim? Volta na primeira parte, na primeira dica, porque é uma continuação, beleza? Vê tudo o que eu falei, noção por noção, e vem para esse vídeo aqui de novo, porque é daqui que nós vamos continuar, beleza? Pessoal, o que acontece a partir de agora? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Até o momento, nós estávamos vendo proposição simples. Só que, turma, existe a possibilidade de você ter isso aqui, ó, proposição composta. E talvez você possa estar me perguntando assim, ué, mas como assim composta? Composta de quê, Ian? Turma, para ela se tornar uma proposição composta, é necessário o uso de quê? De conectivo, tá? Então, eu vou falar uma frase aqui para você e você vai começar a ter esse entendimento. Por exemplo, Ian é professor e estuda culinária. Percebe que eu estou utilizando não uma informação só, mas duas informações sobre o mesmo sujeito. Só que eu utilizei um conectivo capaz de fornecer um sentido completo em uma única frase, e não em frases separadas, porque talvez você poderia falar assim, Ian é professor, Ian estuda culinária, Ian joga bola. Eu posso juntar tudo. Ian é professor, estuda culinária e joga videogame. É uma frase só. E o uso de conectivo permite isso daí. Só que o que acontece, turma? Desde o início, eu falei para você assim, eu falei, fulano, o nosso objetivo, independente da situação, é esse daqui, ó. O nosso objetivo é dizer se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Só que eu quero que você entenda o seguinte, ó. Até então, o que estava acontecendo, turma? Até então,
eu quero que vocês entendam que até então, o contexto ele definiria se a proposição simples era verdadeira ou falsa. A partir do momento em que você tem agora uma proposição composta, o que define se é algo verdadeiro ou falso? É isso aqui, ó. É uma tal de tabela verdade. Essa tal tabela verdade é a tabela que consegue te entregar todas as possibilidades de verdadeiro e falso que podem acontecer dependendo da situação que é apresentada, tá? E aí você precisa unir algumas coisas assim, ó. Primeira coisa, se é uma tabela, ela tem linha e coluna. E aí você vai entender assim, ó. As linhas da tabela verdade, elas devem apresentar para vocês isso aqui, ó. Todas as combinações de V ou F. As linhas irão apresentar as combinações de verdadeiro ou falso. Só que se tem linha, turma, uma tabela, ela tem que ter isso aqui também, ó, colunas. E no caso das colunas, você vai colocar todas as proposições simples e todas as proposições compostas. Então, eu vou chegar lá na primeira coluna, vou colocar a simples que tem, a segunda, a terceira, a primeira composta, a segunda composta, depende muito da situação. Mas eu preciso entender que as colunas você coloca, você enumera, né? Tipo assim, coloca lá, a simples é a composta. As linhas, eu vou colocar as combinações. Mas você vai perceber como que isso daqui é construído de uma maneira muito tranquila. Beleza? Detalhe extremamente importante, ó, eu vou até colocar aqui e botar uma exclamação. Existe uma possibilidade de cair uma questão para você assim, ó, para você calcular a quantidade de linhas da tabela verdade. Turma, é um modelo que é possível, tá? Que é um modelo que fornece para você a possibilidade de calcular a quantidade de linhas. Não necessariamente você vai construir essa tabela verdade, mas você tem a real necessidade de entender que a quantidade de linhas de uma tabela verdade, ela é calculada dessa forma, 2 elevado a n. Ó, quem é esse n, Ian? É a quantidade de proposições simples que você tem. Aqui vai uma dica muito bacana. Turma, nas questões, o mais comum que você vai encontrar são duas proposições. Por isso que a gente utiliza essas duas letrinhas, o P e o Q. Mas pode acontecer de aparecer mais e ele pedir para você calcular a quantidade de linhas. Então, por exemplo, ó, entenda que eu vou comentar sobre esses conectivos, mas vamos supor que você encontrasse isso aqui, ó. Turma, entenda que você vai revisar isso aqui ainda. Entenda que você vai revisar o que é essa setinha, o que é o circunflexo, etc, etc. Mas aí eu pergunto para você assim, ó, dentro dessa situação, qual a quantidade de linhas? Bom,
Se eu quero calcular a quantidade de linhas, eu vou partir para 2 elevado a n. Eu venho aqui, conto, ó, o P é uma proposição simples, o Q é uma proposição simples e o R é uma outra proposição simples. Então, nesse caso, para resolver essa tabela verdade, eu preciso de 2 elevado a 3. Um erro muito comum que o pessoal marca é, por exemplo, qual é a quantidade de linhas dessa tabela verdade? Letra A, 6. Aí a pessoa vai lá e marca 6. Porque, às vezes, na cabeça dela, 2 e um 3 em cima indicam uma multiplicação. Não é. Turma, isso aqui é uma potência, ó. Isso aqui é uma base e isso aqui é um expoente. Significa falar que você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Porque o meu expoente ele está elevado ao cubo. Então, eu multiplico o que está embaixo por ele mesmo 3 vezes. E aqui eu tenho 8 linhas. Tá bom? Então, consequentemente, a resposta correta, 8 linhas. E assim sucessivamente. Só que o mais comum, turma, são 2 proposições. Beleza? E isso aqui realmente você precisa saber. Então, vamos lá, ó. Construção de uma tabela verdade com 2 proposições simples. Se eu tenho 2 proposições simples, eu vou ter o P e vou ter o Q. Tranquilo? Turma, é sempre nesse formato, ó. VV, F, F, V, F, V, F. Mas por que tem esse formato? Turma, se você observar aqui, eu tenho todas as combinações de verdadeiro e falso que entre 2 proposições elas podem acontecer. Por exemplo, eu posso ter 2 verdades. A primeira verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira. E as 2 falsas. Uma vez que eu não tenho uma terceira possibilidade, vai se limitar a isso daqui. Tá? Então, você precisa anotar que é sempre dessa forma. Turma, a minha dica é decorar. Turma, a minha dica é todo dia antes de dormir, faça essa tabela verdade. Pega um post-it, senta na ponta da cama e começa a fazer. Tem que decorar, não tem para onde correr. Beleza? Lembra que a gente viu, turma, esse símbolozinho aqui? Que símbolo é esse? De negação. Dependendo da situação, é necessário você criar essa coluna aqui, ó. Entenda que essa coluna é a negação de quem? De P. Entenda que essa coluna é a negação de quem? De Q. Lembra que negação é o que é verdadeiro, fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, na verdade, eu vou inverter toda a coluna. Então aqui, ó, vai ficar F, F, V, V, vai. Então essa coluna aqui, ó, vai ficar F, V, F, V, porque eu peguei essa coluna e eu inverti o valor lógico, ponto. Então, essas 4 colunas, principalmente as 2 na cor preta, é o que você tem que decorar. Pode aparecer as outras e você tem que fazer? Pode, mas de maneira obrigatória é sempre as 2 na cor preta. Tranquilo? Pessoal, vamos continuar e aí agora é que vem nossas dicas matadoras. Eu vou colocar 2 proposições aqui, ó. Estudo. E eu vou colocar uma terceira, que é essa daqui, ó. Trabalho. Turminha, o que acontece? Lembra que eu falei que o conectivo permite você juntar simples e tornar uma composta? O primeiro conectivo que você vai aprender é esse daqui, ó. O I.
Turma, esse I, ele recebe um nome. Ele é chamado de conjunção. Se você lê em algum enunciado a palavrinha conjunção, automaticamente você já sabe que é o uso do I. É alguma coisa e alguma coisa, tá bom? Lembra que eu estou colocando o símbolo também. Então, ele precisa ter um símbolo para ele. Qual que é? Esse daqui, ó. Toda vez que você vê esse símbolo, é uma conjunção, é o uso do I. Só que você precisa anotar, turminha, isso aqui, ó. Porque o que vai ser perguntado de você é quando que a conjunção ela vai ser verdadeira ou falsa. Dentro de uma situação do enunciado, considere a conjunção e aí você vai marcar se é verdadeira ou falsa. E para isso, você precisa da tabela verdade. Lembra que essas duas sempre vai aparecer. Aquela parte da negação de P e da negação de Q depende muito do que foi apresentado para você antes. Mas como aqui eu estou colocando P e como aqui eu estou colocando Q, é simplesmente essas duas, beleza? Então, eu venho aqui e coloco uma terceira coluna. E eu estou indicando para você, turma, que essa terceira coluna ela é exatamente a coluna do I. Ela é exatamente a coluna da conjunção, tá bom? Quando que a conjunção é verdade? Quando as duas forem verdadeiras. Basta você ter uma mentira para que tudo seja mentira e ela vai ficar dessa maneira. Surge uma pergunta, tá? A pergunta que surge é a seguinte. Ian, eu tenho uma dificuldade que é enxergar a linha que eu vou trabalhar. Exato, eu decorei a tabela verdade, mas eu não consigo aplicar. Aí você vai perceber assim, ó, quem que define se é verdadeiro ou falso? Não é o contexto? Exato. Vamos considerar aqui nesse caso que o estudo é verdadeiro e o trabalho é falso. Uma vez que você monta a tabela verdade, você vai observar a linha em que a primeira é verdadeira e a segunda ela é falsa. E se você observar, turma, no exemplo que eu coloquei, é essa segunda linha, ó, VF. Só que uma vez em que eu coloco um I entre um verdadeiro e falso, o resultado final da proposição é falsa. É a linha, você pega a primeira e pega a segunda. Onde que tem aquela combinação? Ah, é na terceira, ponto. Então, eu vou na terceira linha do resultado dela. Entende? Se fosse aqui agora, não mais um falso, um verdadeiro, eu estaria aqui, ó. E aí, o resultado dela é verdadeiro. Beleza? É isso que você vai observar. Você vai observar a linha em que é trabalhada. Essa é a primeira coluna que você precisa decorar. É o primeiro operador, porque dependendo da situação, você vai encontrar com essa palavra. É o primeiro operador que você precisa decorar. Vamos voltar, porque agora tem mais um. Vou botar aqui, ó, P é o estudo. E, de novo, eu vou colocar o Q. E no meu Q, eu vou colocar isso aqui, ó. Trabalho. Eu não vou estar na conjunção mais. Eu vou mudar. Eu tenho a possibilidade de usar isso aqui, ó. O ou. Como que fica a leitura? Estudo ou trabalho. Ian, poderia ter uma negação? Por exemplo, não estudo, não trabalho? Poderia. Mas, de todo modo, você vai colocar um ou no meio das duas. Vamos anotar algumas informações? Bora! Turma, isso aqui recebe um nome. Qual? Esse aqui, ó. Disjunção. Tá vendo que tem um símbolo também? Porque se eu tenho P e se eu tenho Q, eu tenho que ter o símbolo do OU. Que símbolo que é? É um Vzinho, tá?
um V pequenininho. Esse símbolo, a leitura dele é o ou. Então, é P ou Q. Essa é a maneira como você lê. Vamos lá. Quando que é verdadeiro ou falso? Depende da tabela verdade. Então, eu vou ter aqui, ó, VV. Vou botar mais em cima, que senão aqui, ó. VV, F, F. A última é sempre alternada. VF, VF. Lembra que eu coloquei um ou? Então, agora vai ficar assim, ó. Ponto. P ou Q. Quando que o ou é verdadeiro? Quando você tem pelo menos uma verdade. Então, por mais que você tenha duas informações e uma é falsa, se você tiver pelo menos uma verdadeira, tudo se torna verdade, tá? Então, a coluna resultante é essa daqui, ó. Ah, Ian, eu acho mais fácil decorar assim. Quando que o ou é falso, quando tudo for falso, o restante é verdadeiro, não tem problema. Quando tem gente que decora assim também, turma. Ian, eu prefiro decorar assim, ó. O símbolozinho do ou parece uma verdade. Então, quando tem o símbolo de verdadeiro, eu repito. Não tem problema também, tá? Tem gente que decora dessa maneira. Tá errado? Claro que não, porque o objetivo seu é acertar a questão. Se você aprendeu dessa forma, não tem problema. Quem que define se é verdadeiro ou falso? Ian? O contexto. Então, turma, vamos supor que essa situação aqui é falso e falso. Então, ó, eu vou exatamente na linha onde eu tenho duas informações falsas. E aí eu sei que o resultado dela é falso também. A dificuldade, talvez, é enxergar a linha que você vai trabalhar, tá? Mas enxergou, facilitou, consequentemente, você já marca a alternativa correta. Acabou aí? Claro que não. Vamos lá, ó. Vamos continuar aqui. Vou mudar agora, vou botar um não estudo, não tem problema. Não estudo. E eu vou colocar um quezinho. Trabalho. Só neguei a primeira. Aí, mas não tinha que estar um símbolo de tio? Não, porque eu defini que se não estudo é P. Tá? O tio seria a negação de P como estudo. Mas nesse caso em específico, eu estou considerando como se fosse a primeira vez que você está vendo a proposição P. Se não, se eu tivesse colocado em cima o não estudo, estudo, então eu teria que repetir. Você tem que ter essa distinção aí. Beleza? Vamos lá. Turma, existe uma possibilidade de você juntar dessa maneira, ó. Se não estudo, então trabalho. O uso do se e do então, que no caso é uma coisa só, tá? É um conectivo só, porque existem modelos de questões onde ele pede para você marcar a quantidade de conectivos que você tem. E às vezes a pessoa vai ler o se e o então como dois conectivos, é um só, porque a condicional ela é apresentada de uma única vez, que é o se e o então. Show de bola? Vamos lá. Esse se, esse então, ele é apresentado para você dessa maneira, ó, como uma condicional. Turma, existe uma maneira simbólica de você marcar isso daqui. Como que é? Ó, uma setinha em um único sentido, tá? Por isso que a leitura é se P, então que. Se P, então que. Ponto. Sempre que você observar esse símbolo, saiba que é uma condicional. Aí que vai o detalhe, ó. P, que. VV, FF. E a minha segunda, ela é sempre alternada. Turminha, olha isso daqui. Quando que é falsa?
é sempre a segunda linha. Ué, Ian, não tem uma maneira mais fácil de decorar? Claro que tem. O Brasil todo aprendeu assim, ó. É um tal de Vera Fischer falsa. Tá vendo que você sabe? Porque no fundo você repetiu comigo. Ah, Ian, é o Vera Fischer falsa. Então, turma, tenha a noção que para a condicional ser falsa, é necessariamente que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Qualquer outra combinação de verdadeiro e falso, o resultado dela sempre será falso. Beleza? Então, por exemplo, não estudo, falso. Trabalho, falso. Só que uma vez em que eu junto, se não estudo, então trabalho, e eu tenho essas duas informações na condicional como falsa, o resultado dela é o quê? Olha essa linha, por exemplo. Falso, falso. Só que na condicional, tornou o quê? Verdadeiro. É estranho porque, na verdade, turma, você está pensando assim. De lógica, não tem nada de lógica nisso, porque como que duas mentiras se tornam uma verdade? É porque é em relação à condicional. Então, assim, uma implica diretamente na outra. Tá? É um resultado em que a primeira é falsa, a segunda é falsa. Então, isso implica numa informação verdadeira. O entendimento dela vem por um diagrama lógico, que na verdade você não tem necessidade de aprender isso agora, mas é a mesma representação do todo. Todo A é B, beleza? Isso aqui você não precisa entender agora não, mas isso vem disso, onde duas mentiras se tornam a verdade, a partir de um diagrama lógico e a partir de uma condicional. Mas aqui realmente é você decorar, porque você precisa aplicar isso em uma prova e isso não precisa fazer tanto sentido no seu dia a dia. Infelizmente, essa é a parte que eu tenho que falar. Mas você precisa aprender isso para a prova, tá? Algumas coisas fazem sentido, outras não. Se apegue ao resultado da prova. Então, vamos lá, turma. Ó. P. Vou voltar. Estudo. Bora pegar agora o Q? Mesma coisa, ó. Eu vou falar que o meu Qzinho é aquela informação do trabalho. Então, pronto. Trabalho. Beleza? O que acontece, turma? Existe uma possibilidade de você escrever assim, ó. Meu Deus, já não acaba não? Não, são 5, tá? Então, realmente, você precisa decorar isso aqui. Ou estudo ou trabalho. Turminha, isso daqui recebe um nome. Ué, mas o ou não é uma disjunção? É. Só que a partir do momento em que você utiliza dois ou, tá? Ela se torna o que a gente chama de disjunção exclusiva. Ao ler uma proposição assim, qual é o entendimento que você tem? É uma coisa ou outra, eu não posso ter as duas ao mesmo tempo. Isso já facilita bastante. Então, por exemplo, ó, a maneira simbólica é essa daqui. O que difere da disjunção normal é o tracinho embaixo. Ou estudo ou trabalho. Quando que é verdadeiro? Vamos para a tabela verdade. O que a tabela verdade diz? VV, FF, VF, VF. P, disjunção exclusiva que. Turma, ó, a minha disjunção exclusiva, ela é verdade quando os valores forem diferentes. Ian, então, ó, eu aprendi na vida que os diferentes são de verdade. Você pode pensar dessa maneira. Quando você tem que os iguais, no caso verdadeiro e falso, os iguais são falsos. Os diferentes é quem são verdadeiros. Então tem gente que pensa dessa maneira. Tem gente que pensa, sabe como, turma? Assim, ó. Escreve o símbolo da disjunção exclusiva e embaixo daqui coloca o símbolo de diferente. Porque ele entende que o diferente é verdadeiro. É como se você juntasse diferente e verdadeiro em um símbolo só. E você tem esse resultado aqui. E para a gente fechar essa dica e você ter toda a tabela verdade, é anotar isso daqui agora. Ó. Mesma coisa. Vamos pegar? Estudo
trabalho. Olha isso aqui, ó. Se somente se. Turminha, existe um conectivo chamado se e somente se. O se e somente se recebe um nome. E esse é o último, tá? Ainda bem, que eu sei que você já tá cansado. Não tem como não ficar. Turma, a gente chama de bicondicional, certo? A bicondicional, ela é uma setinha dos dois lados. Porque pensa, a condicional, ela é em um sentido só. A bicondicional, ela é nos dois sentidos. Tranquilo? P, se e somente se, que. Que acontece, turma? Ó, V, V, F, F. V, F, V, F. Aqui você vai perceber que é o contrário que é o contrário da disjunção exclusiva, onde os iguais são verdadeiros e os diferentes são falsos, tá? Aqui você vai lembrar dessa maneira, ó, verdadeiro, verdadeiro gera verdadeiro, falso e falso gera verdadeiro. Tranquilo? Mas isso aqui só vai acontecer porque eu estou fazendo o uso da bicondicional. Ponto. Beleza? Espero que você tenha entendido, turma, tudo isso daí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa é a parte 2 das nossas dicas de lógica proposicional. Beleza? Isso aqui você tem como obrigação, turma, decorar. Não tem para onde correr, é necessário. Então, monte esse resuminho no seu caderno e, principalmente, monte tudo de uma vez só. Porque dificilmente, turma, você vai encontrar uma questão onde ele só pede uma coluna. Ele vai colocar letra A, conjunção, B, disjunção, C, condicional, D, bicondicional e E, disjunção exclusiva. E você vem de uma vez só, em uma única linha, e marca a alternativa correta. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembrando, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!